todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro. Vamos aquietar nossos corações para abordarmos o tema desta noite, conforme a gente combinou, né? É um tema livre. Objetivo é o nosso evangelho da noite, né? Toda segunda-feira, 19 horas. Deixando-nos aquietar a mente ao som de uma boa música. Pessoal que for recebendo a sinalização aí, notificação. Como é de praxe, vamos começar com nossa Ave Maria. Deixar-nos aquietar por este ambiente. Deixar uma luz mais agradável. Agradecendo mais uma vez a Jesus por estarmos aqui juntos em Teu nome para mais uma live palestra da noite, marcado para 19 horas. Pedir proteção ao nosso Senhor Jesus, que nos abençoe, nos ilumine, que abrace esse planeta Terra, está ainda passando por momentos difíceis, o Covid-19, que a gente sabe, Senhor, que tudo tem um porquê, um motivo necessário, deixando-se invadir por este momento de amor, de ternura, pedindo proteção àqueles que estão hospitalizados, que estão se recuperando, que estão lutando pela vida. Deus ilumine seus anjos da guarda, seus guias, seus mentores espirituais. Para aqueles que se foram, que sejam bem recebidos no plano espiritual. Que nós possamos estar sintonizados no planeta, marcado essa semana por manifestações. Precisamos erradicar das nossas vidas toda forma de discriminação, de preconceito, de fobias, de racismo que ainda envenena nossa alma. Pedir proteção ao Senhor, que ilumine essas mentes vigilantes, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Agradeçamos, portanto, pela paz, Senhor Jesus, e o remédio, a vacina necessária para a cura, corona, de outras doenças, mas principalmente as doenças da alma. Estejamos em paz com nossas famílias, proteja nossos entes queridos, nossos pais, nossos avós, nossos netos, nossos irmãos, primos, todos os nossos vizinhos, de rua, de bairro, de cidade. De onde eu estou, Senhor, abençoa Salvador, Bahia, Brasil, planeta Terra. Deixamos invadir por essa luz azul penetrante e reequilibra nossos chakras, realinhando-os.
noite a todos. Zadi, Daniela. Boa noite. Eu ia acenar aqui, mas eu tô com medo do suporte soltar, então eu vou evitar acenar, mas sintam-se acenadas. Tá dando pra me ouvir? Às vezes não sei se o som tá legal. Spero que esteja tudo bem. E di cui fanno parte anche docenti proprio di quel conservatorio Essa é a nossa proposta de hoje. Vamos deixar fluir aí. Eu aguardei as sugestões de temas. Mas vamos lá. Deixar fluir aí algo que nós precisamos refletir, pedir proteção ao Pai. Estou puxando aqui minha pesca para deixar fluir aqui o que é que nós precisamos ouvir nesta noite. Eu vou pegar carona aqui um tema que acho que está bem relevante. No mundo de hoje, infelizmente, é uma realidade. Acho que estão buzinando aqui no meu ouvido para falar sobre isso. Olha que eu sou, como diz um amigo meu, uma amiga minha, aliás, na época de colega de estudo de educação mediúnica, eu sou uma porta. Não sou sensitivo, não. Mas eu vou tentar falar de um tema hoje, um tema muito importante e que tem tomado muito o nosso tempo, nossas orações por ajudar o próximo. Boa noite, Manuel Trajano. Estamos aqui mais uma vez no espaço perfil Irmãos de Luz, dando extensão a esses 16 anos de caminhada, nascida no Yahoo Groups, passando pelo Orkut, o extinto Orkut, e hoje estamos aí espalhados com plataformas digitais, no WhatsApp, para um grupo mais, digamos, familiar, seleto, ainda não está aberto para o grande público, por causa da estrutura, limitações, até por causa de trânsito de informações. Foi uma opção minha fazer uma seletividade. Eu prefiro primeiro conhecer as pessoas melhor por outras plataformas, porque o WhatsApp acho que é bem próximo. E estamos lá no Facebook, na página, comunidade, no Instagram, aqui com vocês. E hoje eu quero abordar um tema que é motivo de muita preocupação, ainda mais nesse tempo de pandemia. Essa discussão de isolamento horizontal, vertical, fique em casa, toque de recolher, lockdown, enfim, o vírus é novo, o vírus é um mistério. Precisamos, claro, do dinheiro para nossas necessidades, a economia, mas precisamos preservar a saúde em primeiro lugar. Quem não tem jeito sai com proteção, quem puder ficar. Tem outros que não é nem uma questão de escolha, é uma questão de prudência e cuidado. Os idosos, pessoas com comorbidades, tem que ficar em casa, tem que ter paciência, faz de conta que está de pé, vire um monge tibetano e medite. Segure aí um pouquinho a paciência, veja conceitos, que vai passar. E quem precisa sair, vai sair, se proteja do pecado, faça a sua proteção em casa quando chegar, não traga para casa qualquer possibilidade de risco. Máscara, álcool, sabão líquido, proteja sua família, proteja seus amigos, não transmita, porque o maior problema também são os assintomáticos, tem que tomar cuidado. E
E o tema de hoje, que eu já estou enrolando aqui, já vou falar o nome dele. Eu já recebi esse tema com o nome de autodestruição. Eu já recebi esse tema com o nome de suicídio, que é o mais comum. Mas eu prefiro pensar como prevencionista, prevenção ao suicídio. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, estou na área há quase 20 anos. Eu sempre comento lá com meus pares que há 20 anos atrás, na área de segurança, se falava muito em encostados no INSS de pessoas com mutilações, traumatismos, cortes profundos, cegueira, surdez. Mas infelizmente a realidade de hoje é uma realidade muito dura. É uma realidade de mente sã, corpo são. Depressão, que é muito mais do que uma tristeza profunda. A depressão é objeto de palestra, de workshop, congressos. Ela tem componentes hormonais, tem componentes hereditários, tem componentes espirituais, obsessivos graves. Não pode ser tratada como uma simplicidade. E para se somar à depressão, temos hoje as agonias trazidas pela ansiedade, as fobias, os surtos psicóticos, enfim, toda forma de perturbação que muitas vezes, se não tiver a correta e acessível percepção no início, com ajuda, pode levar a um ato extremo que não termina com a veste carnal. Ela só começa no estado de piora, de desequilíbrio, de muita dor para o espírito, porque a alma é eterna. Então, partindo dessa premissa, depressão que leva a suicídio, esse extremo nunca vai ser a solução. Pelo contrário, é o começo de um novo e piorado sofrimento. Então, o tema desta noite, eu resolvi abordar o suicídio. Geralmente o pessoal fala, vamos tratar no Setembro Amarelo, daquela questão dos meses, das cores. Todos os meses é de tratar tudo, porque são vários assuntos importantes. É claro que tem a questão da campanha, das mobilizações, mas temos que ficar atentos que o problema não para. Então, com o confinamento, fica em casa, do Covid e outras doenças, a gente acaba tendo como gatilho psicológico outras doenças, outras agonias, outras formas de perturbação. Então não se pode simplesmente ignorar outras coisas que podem surgir, por isso que é sempre bom o caminho do meio, do equilíbrio. Para falar à luz do espiritismo de suicídio, que é um tema difícil, eu falo difícil em todos os sentidos, pelo tema em si, por desafiar falar sobre esse tema tão complexo. A gente vive no meio de uma batalha astral de legiões do bem e do mal, que às vezes não deixam a gente falar o bem, mas graças a Deus eu já atingi um nível de maturidade, proteção e alinhamento que me permite estar com vocês aqui hoje. Mas eu confesso que quando eu comecei a fazer palestra, foi um dos temas que me deram e eu disse esse não me sinto ainda à vontade. E graças a Deus hoje, 3 anos depois, a gente está aqui. Mas pretendo trazer ele de uma forma leve, de uma forma suave, de uma forma a rever. Porque meu objetivo de falar em suicídio e evitar ele, prevenir sua ocorrência, é valorizar a vida, essa dádiva, essa bênção que Deus nos deu. Essa disputa de encarnação, seja ela compulsória, espontânea, é um processo tão difícil. Leia em Missionários da Luz, de André Luiz com Chico Xavier. É um processo que Wanderlei Oliveira traz em Mereça Ser Feliz, O Prazer de Viver. Eu sempre confundo os dois, me perdoe, Wanderlei. Mas essa palestra que ele trouxe pra gente aqui foi Mereça Ser Feliz, com quase certeza. Que ele falava da agulha no palheiro que é encarnar na Terra. E hoje na crosta terrestre, aproximadamente 8 bilhões de pessoas encarnadas,
proporção de 32 bilhões de espíritos nessa orbe desencarnados, uma relação de quase 1 para 4. E aí tem o anjo da guarda, tem os guias, tem os mentores, tem os obsessores, tem os vampiros. A Terra é um planeta ainda doente, é um planeta ainda, não só por causa do Covid, mas é um planeta ainda que, saindo do mundo de provas e expiações, em plena transição planetária, que se completará, segundo algumas literaturas, 2041, segundo Emmanuel, 2047, mas enfim, estamos vivendo um processo de tragédia coletiva, ou melhor dizemos, desencarnação coletiva, mas outros também estão chegando. A vida é um entra e sai, encarnados e desencarnados, talvez de forma abrupta, dolorosa, porque ainda não compreendemos no mais profundo e sutil sentido a presença de Deus. Aí que falta a nossa fé da caminhada, que chegamos e partimos, não sabemos quando. Mas o suicídio, ele tem um componente diferenciado, que é o livre-arbítrio de praticar o fim. Não vamos entrar em questões de psiquiatria, psicologia mais profunda, porque não é nosso papel aqui, mas é mostrar que, se for falar em questões de normose, quase ninguém é normal. Mas existem estágios diferenciados de desequilíbrios que passam muitas vezes impercebidos, que levam o ser a essa ruptura do medo, muitas vezes, do limite. O medo nos protege, o medo faz com que a gente tenha cuidado, o medo faz com que a gente tenha freio, o medo faz que a gente planeje, procure se organizar. Mas a ausência do medo também, ou às vezes, como alguns dizem, a coragem para fazer aquilo, talvez não seja coragem, seja mesmo a falta do senso, a falta da noção, por questões variadas, desencadeadas por processos que levam àquilo, como depressão e outros tipos de fobia que desequilibram o estado psíquico, ou melhor dizendo, psicofisiológico do ser. Não dá para falar de suicídio sem falar de uma grande obra do Espiritismo de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. É um livro bem grosso, um livro largo, mas a gente gosta de brincar dizendo que é a Bíblia do Espiritismo, a Bíblia das obras espíritas, diante de tantas outras obras boas, Chico, Edivaldo, seus mentores, Emmanuel, André, Humberto Campos, tantos outros mestres ascensionados aí. Eu trouxe também uma pesquisa que foi feita pelo Dr. Deison José Trevissol, coordenador do Centro de Pesquisa da Unisul, parte de psiquiatria. Alguns sites vocês podem procurar depois, espiritual.org.br, Instituto Salos, Fórum Espírita, são sites de minha confiança, assim, que eu sempre pesquiso e gosto muito. Alguns textos de Desgosto pela Vida Provoca Suicídio, de Sheila Bernardo, Germano Serafim, Desgosto pela Vida, Suicídio, e claro, as obras de Allan Kardec, Deus dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Deus dos Médiuns. A Terra sempre passou por epidemias, pandemias, endemias, processos bruscos de mudança, de entrada e saída de pessoas. Temos muitos desencarnados nesse momento, temos muitos encarnados chegando, crianças especiais, crianças autistas, crianças índigo blue, cristal. E nós temos um papel fundamental nessa transição delas. E temos que estar atentos às mudanças, temos que nos desapegar, temos que entender que há 20, 30 anos atrás não tinha nem rede social, usávamos telefone sem fio, começou o tijolão, hoje a facilidade de uma conexão via Instagram, uma live via IGTV. Há poucos, 20 anos atrás não se sonhava com isso. As mudanças estão acontecendo por descobertas, por invenções, quer a gente queira ou não. Faz parte do processo da vida. Só que o nosso grau de apego ainda é muito grande. Abrir a mente é um desafio para a gente. Abrir a mente para as novas conjecturas. Os processos educacionais são diferentes. Oxe, cala a boca, menino. É não, isso já passou. Não é que a gente tem que argumentar como um adulto, mas a gente tem que saber falar com essa criança sem mexer com o que é dela. O consciente emocional.
Mas o nosso coeficiente emocional não foi educado, preparado ao longo dos últimos anos, porque nossos pais foram educados de uma forma diferente. Então não nos preparou para lidar com as mudanças. Então, sempre vivemos em competitividade, estamos num mundo globalizado, inclusive em doenças que até então eram restritas a determinadas áreas, que mexe com a nossa autoestima, nosso auto-amor, nosso valor próprio, nosso auto-respeito. A ponto de vermos situações aí de amar o outro, se é que pode chamar de amor, porque o amor não é isso, como diria Djavan, nas suas belas canções, que eu considero quarta fase do romantismo. O amor e a agonia travaram fogo no espaço, o cio vence o cansaço. O amor começa por si. Esse momento de rever hábitos, a banalização da violência, como diz o Titãs, miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferenças, índio, mulato, preto e branco. Que dificuldade que nós temos de respeitar o próximo e a diversidade e a opinião contrária, sem extremismos, com tolerância. Isso leva muitas vezes o ser ao desequilíbrio, que leva ao equívoco, ao erro de, eu vou evitar ao máximo essa palavra, o ato derradeiro, que pode ser evitado. Vivemos, como diz Joana de Ângeles, uma carência muito grande de ouvir. Temos 2 ouvidos e uma boca. E às vezes uma pessoa só quer ser ouvida. Ela não quer que você fale. Mas a correria, o estresse, a agonia, não nos deixa. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem uma passagem que diz que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Repetindo, capítulo 4, item 14, a calma e a resignação aurida da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Trocando em miúdos, resiliência. Resiliência é um termo que vem da física, de uma resistência à transformação dos materiais, do ouro, do chumbo, e que veio para a psicologia para falar de aceitar as mudanças, lidar com as perdas de emprego, de pessoa. Perder uma pessoa, a pessoa nunca foi nossa. Isso é um equívoco, um vício que a gente tem de achar fulano é meu, fulano é seu, meu marido, minha namorada, minha esposa, meu irmão. Nós não somos dono de ninguém. Aquela música do Bee Gees que fala You belong to me. Você pertence a mim. Isso é um sentido metafórico, romântico, gente. Não é para levar o pé da letra. O emprego não é seu. Você está no emprego. Você não é gerente, você está gerente. Tudo é passageiro. Aprendemos com cada processo desses. Então começa por aí em trabalhar essa quebra. Em primeiro lugar, você. Depois você. Depois você. É a máxima dos primeiros socorros do socorrista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso não é egoísmo. Isso é autoproteção. Claro que quando você fala assim, meu filho, minha filha, eu dou minha vida por ele. Ok? O instinto materno, o instinto paterno fala mais alto. É a lei da sobrevivência e do amor incondicional. Nós estamos falando de materialismo. E esse materialismo que a gente se encontra no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, é que a gente tem que trabalhar. Da forma íntima, sem martírios. Como diz Vanderlei Oliveira na sua obra Mereça Ser Feliz. Gonzaguinha já cantava: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar as belezas de ser um eterno aprendiz. Meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. Valorize a vida. Tem uma doença? Aprenda a conviver com isso. Nasceu com uma doença, adquiriu uma doença. Fé,
superação, transposição, transcendência. Não vamos nos entregar. Viemos da vida à luz da semelhança do Pai, sua centelha divina. Simples e ignorantes, lá na ponta, uga-uga. Sim. Com o tempo fomos nos identificando com nossos semelhantes, surgiram as tribos, as civilizações, as comunidades, todo mundo junto e misturado. O Pangeia antigamente, o grande continente, o Homo sapiens, 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 Homo erectus, fomos evoluindo segundo Darwin, mas a nossa evolução espiritual é um processo mais lento, porque sempre estamos caindo e levantando, caindo e levantando. Temos uma tendência a repetir de ano, por isso que reencarnamos. A dependências da vida. Então o corpo humano, gente, perfeito para as nossas necessidades. Mesmo que você não tenha uma perna, ou um braço, ou perdeu, ou ficou cego, ou ficou surdo, veio cego. Poema da Gratidão, de Divaldo Franco. Ele sempre encerra há muito tempo suas palestras. Agradeço pelas mãos, pelos pés, pelos ouvidos. Mas quem não tem e está limitado, agradeça pela encarnação. Muitos queriam estar no seu lugar. E Deus tem uma missão para você, tem um propósito de vida. Então, o nosso corpo, para nossas necessidades, oportunidades, merecimento e nossa missão individual aqui, ele é perfeito. Acredite. O estado de beleza, referência, status quo da sociedade, quem quer assim rotula. Está tudo interligado dentro de um cosmo maior, universal, que conspira a nosso favor quando emitimos ondas positivas e volta positiva, não negativa, volta negativa. É o nosso ser que se manifesta dessa física quântica espiritual. Sim. Do macrocosmo ao microcosmo você está inserido e é para ser feliz. Então a reencarnação é uma oportunidade rara de melhoria. Muitos tentam, poucos conseguem. Conheço amigos que dizem assim: poxa, Trajano, eu fui chutado, eu não queria. Ainda bem que você veio, porque você nos ensina muito. Tenha paciência, já vai voltar logo. Logo que eu falo é da efemeridade da vida, né? Expectativa de 80, 90, 100 anos é uma efemeridade. Ficamos 280 lá em média. Se ficarmos sofrendo com suicídio, pode ficar até 1000. E agonizando, cheirando mal. O mundo do Vale dos Suicidas é pesado, é feio, é sofrido. Se a gente pudesse trazer aqui para uma conotação da vida, como a gente faz uma analogia, é o inferno. No seu sentido mais profundo do que a gente idealiza aí o estudo da demoniologia, do chifre, do coisa ruim. Mas se temos essa chance, essa bênção que é nosso corpo perfeito que pulsa involuntariamente, você nem lembra que respira, você não lembra que seu coração está batendo, você não lembra que está sendo ajudado pelo seu anjo da guarda. Seja grato, gratidão sempre. Deus quer você feliz. Tem uma música Cidade Negra que canta justamente isso. Deus é a alegria de estar feliz. Deus é a vontade de estar feliz. Deus é a vontade de estar feliz. Ele repete isso aí umas 10 vezes. Eu sou apaixonado por essa música. Mas vamos lá. Quais as formas de suicídio? Levado a desgosto pela vida, por depressão, ideologias e culturas também acham que é normal. Foi assim com meus antecedentes, comigo é, que o digam os kamikazes culturais, civilizatórias naquela região. Aí entra a questão da evolução espiritual. Eu tenho certeza que você quer ser um espírito evoluído. Tenho certeza que você quer estar evoluído. Porque estando evoluído você sofre menos, você tem mais alegria. Para isso você precisa se libertar de certas coisas do passado, dessa vida e de outros que estão no seu inconsciente. Ter sua fé, seu cantinho, sua meditação, se valorizar. Geralmente,
uma categorização só apenas didática, porque ela se confunde muitas vezes. O suicídio ele pode ser ativo ou passivo. Ativo é aquele que a gente vê nos jornais, vê na rua, soube de alguém, da altura, da arma. E tem aqueles passivos que você não percebe, mas está se matando. Drogas, cigarro, promiscuidade, risco de contrair doenças, exposição ao Covid desnecessária, podendo se proteger e contaminar os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que se pergunta aos espíritos se ir para a guerra e morrer, sabendo que vai morrer, é um suicídio. Os espíritos dizem que não, porque embora a guerra tenha essa violência, há um propósito ali, há uma ordem que você tem que cumprir, sujeito a penalidades, e você está sujeito a sanções. E se você não matar, você morre. Então é diferente de uma situação que você vai na intenção, no dolo, ou mesmo às vezes na culpabilidade, dizer vou para lá mesmo e deixar acontecer. É bem diferente. Você vai com proteção, você vai com arma, que não deixa de ser um ataque, uma defesa também. Mas é um caso extremo. Salvar um filho, uma filha de um afogamento, sabendo do risco de ser afogado, também não é suicídio. Você tenta salvar. A história e a literatura, o noticiário está cheio de situações como essa. Então, a questão do suicídio está mais ligada à questão do extremismo, em virtude de uma decisão onde não foram analisadas as diversas possibilidades, não foi dada a oportunidade da conversa com alguém que podia ajudar, não foi dada a chance de alguém técnico, especialista, poder contribuir como um bom terapeuta, um bom psiquiatra, um bom psicólogo, principalmente a família, que muitas vezes não enxerga aquilo ali por não saber ouvir, passa batido. Mas não culpe a família. A família precisa ser ouvida, ela precisa saber o problema. E você também precisa saber passar o problema. Então, o passivo, você vai se destruindo sem perceber. Tem muitos suicídios que são camuflados de acidentes. Tem uma passagem do livro Nada Fica Sem Resposta, que um ser toma todas, bebe bastante, pega a pista e bate o carro. Ele vai para o Vale dos Suicidas, porque beber e dirigir, ingestão alcoólica, ou mesmo remédio de tarja preta que você não pode dirigir, você assume o risco de morrer. É um suicídio. Não há inocência, eu não sabia, não. Diz a passagem do Código Penal, à luz da lei, que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Você sabe que é proibido, você sabe que tem multa, você sabe que é perigoso, mas por uma questão nem espiritual, uma questão que você podia matar um inocente, e tem muita gente inocente que morre do outro lado da pista. A juventude também precisa ser muito ouvida, principalmente nas evangelizações infantos juvenis, valorizar o sentido da vida, porque o jovem, por questões naturais da idade, não culpe-os. É natural o jovem se sentir Highlander, o guerreiro imortal. O jovem acha que tudo não tem fim. Ele é eterno, ele é um gato de 7 vidas. Mas aí falta atenção, observação, cuidado dos pais. Os jovens têm uma tendência, ao fazer um racha, um pega, ao beber todas e dirigir, a inconsequência juvenil é um processo que faz parte, que aí vai depender muito da base que ele teve, trazendo para o âmbito do espiritismo uma base cristã sólida, uma base educacional sólida, não da escola apenas, mas principalmente da família, da conversa, da atenção, os movimentos. Meu filho é muito calado. Não confundimos timidez com introversão. A timidez, ela tem uma patologia diferenciada e beira o travamento e a antissocialidade. É insociável, é não sociável. A introversão é um ato de reserva. Não é um direito de ser reservado e falar pouco, ouvir mais. Tem gente que fala muito. Eu mesmo pode não acreditar, eu sou introvertido, viu? Não estou me escondendo aqui atrás da tela. Mas os pais precisam prestar atenção mais nos seus filhos. Essa coisa de privacidade, de adolescência, de coisa assim, tranca o quarto. Muitos suicídios têm ocorrido com o quarto fechado. Vou trancar, vou fazer aquilo que eu
quiser, você não sabe se tem drogas, se tem bebida. Não é. Existe uma linha tênue entre confiar e vigiar. Porque às vezes a forma como você não demonstra confiar pode beirar a desconfiança e a sua vigilância até a emancipação. 18, 21 anos, isso é para lei. A emancipação do espírito juvenil para adulto é da maturidade de cada um. É a maturidade do espírito. Então o jovem ele tem uma tendência de achar que pode matar a morte. Assistam a série, para quem gosta de se divertir um pouquinho, quer dizer, é uma questão de gosto, né? A Premonição. Toda maquiagem, viu, gente? O sangue, as coisas ali. É um filme de terror com um toque de humor, mas respeitando os diversos gostos só para se divertir. Tem gente que vai dizer, o filme é horrível e tal. Mas a mensagem da Premonição é mostrar que a morte, ela, quando ela tem que ser, ela vai acontecer. Não destino pronto, fate, destination, mas é um processo natural da vida. E às vezes a gente tem que ter humor para saber lidar com a morte, porque ela é inevitável. Só não sabemos quando, como e onde. Mas você pode fazer a diferença em postergar isso aí e viver de uma forma alegre, qualitativa e feliz e solidária, ajudando ao próximo. Não tem um ditado que diz que em mente vazia é terra que o outro passeia. Então é uma oportunidade da gente fazer assim. Toda vez que a gente se sentir só, triste, que ninguém quer nos ouvir, tem um remédio que é fantástico. Se chama caridade. Vamos praticar caridade. Visita um abrigo, visita uma creche, vai visitar um lar de idosos, com as pessoas com câncer, visitar pessoas com hanseníase, antigamente a lepra, entregar sopa na rua. Isso preenche a cabeça e a alma e você liberta. Você vai ver que tem problemas piores do que o seu e que você pode fazer a diferença, ajudar o próximo, e você vai estar ajudando a si mesmo, principalmente fazendo o bem sem olhar a quem, sem esperar retorno. A pensar em morte é uma coisa normal da adolescência, diz a psicanalista Tenório Lima. A ideia do suicídio passa pela cabeça de alguém na adolescência como uma coisa normal. Eu vou falar pessoalmente, já passei por vários processos, tive síndrome de pânico com 19 anos também. O gatilho foi algumas decepções que eu tive. Lembrando que decepção é uma anteposição da expectativa. Fulano me decepcionou porque você criou uma expectativa em fulano. Fulano é diferente de você, você idealizou. Uma coisa é tentar e não conseguir, outra coisa é achar que aquilo ali tem que ser para você, era a solução perfeita, mas não foi. E às vezes vira um gatilho psicológico e desencadear problemas que podem acontecer dentro de você, que eram pré-existentes na sua psique, no seu perfil psicológico, no seu arquétipo aí entre os terapeutas, para poder me ajudar aí a falar melhor, na sua persona, no seu ego, no seu eu mais íntimo, visceral, que precisa se aproximar do eu divino, o seu self. Então, tem alguns países no mundo que tem processos também, diz lá na Índia, no budismo, processos kármicos e até dármicos, ou processos mesmo espirituais encarnatórios. Tem um estudo de caso que pega que o suicídio entre jovens nos Estados Unidos, isso lá nas décadas de 50 até 90, uma pesquisa um pouquinho antiga, tinha crescido mais de 4 vezes, por motivos diversos, né? Aí tem motivo de questão de droga, competitividade, crises econômicas, formas de governo opressoras, e aí vai armamento, que facilita muito a diferença entre posse de arma e porte de arma. Você tem um porte de arma na sua casa, mas tem gente que tem a posse, aí ela vai para a rua armado. Então qualquer discussão no trânsito, a pessoa se mata ou pode se matar se estiver em condições de depressiva. É uma questão perigosa. Tem gente que mata e se mata em seguida. Tá? Isso aí é uma coisa muito doentia. Eu vou falar do meu exemplo pessoal. Meu primeiro contato com o suicídio foi aos 12 anos de idade, quando eu tinha poucos amigos, não tinha dificuldade em me relacionar, e
E eu conversando, tinha feito uma amizade com o porteiro da escola, né? Uma pessoa humilde, simples. E uma certa feita, cheguei na escola, todo mundo lá chorando, tudo, sem entender. E eu fiquei sabendo que ele tinha se jogado de um prédio, porque os meninos lá, como a gente chama de hoje, né? Playboyzinho, riquinho, tinham criado uma situação para ele de tentar ver os gabaritos de prova. E na época isso tem mais de 30 anos. E foi flagrado lá para alguém de confiança dele na escola que ele gostava muito. Ele não suportou a vergonha e acabou se matando. Coisa banal, né? Coisa de estudante lá, de escola. E eu fiquei arrasado, cheguei em casa chorando. Já vi cenas de pessoas penduradas na porta, na janela vizinha. Você não vê aquela cena, é uma coisa estranha, você acha que a pessoa escorregou, tá pendurada e tenta ajudar de alguma forma, você fica com as mãos atadas. Depois eu descobri que era uma tentativa de suicídio e a pessoa acabou caindo. Eu não vi a cena do impacto porque eu fui procurar ajuda. A pessoa foi levada para o hospital, mas não resistiu. Situações de pessoas que têm o tempo todo conquistas, pessoas prodígias, são em primeiro lugar em tudo, e na primeira frustração se matam. Como explicar isso? No shopping eu tive uma situação uma vez que eu tava botando dinheiro no caixa rápido, e uma senhora falou assim: o senhor me dá um minuto? Aí eu falei: ô senhora, seja bem rápido que eu tô com pressa aqui, aquela coisa. E ela fez assim, começou a falar. No final assim de 1 minuto, mais 2 minutos, ela falou assim: obrigado. Aí eu cliquei, eu só fiz ouvir. E ela disse: mas por você me ouvir 1, 2 minutos, que ninguém tinha me parado para me ouvir o que eu queria dizer, só queria desabafar. Um desabafo bem rápido, vontade de falar. Eu ia me jogar ali no primeiro carro que aparecesse. Eu disse: não faça isso, não faça isso não, senhora. Às vezes são coisas assim que eu não fiz nada. A diferença para ela ali na vida dela só foi o meu ouvido. Exemplos de artistas que dão um tiro no pé. Um clipe de Britney Spears que eu acessei uma vez. Isso aqui que deve estar no YouTube aí. De uma música que Britney Spears, ela toma um fora do namorado. Ela vai pra banheira, corta os pulsos e depois a cena é ela reencarnando no hospital. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a banda toca. Considerando o público que ela tem, ela é uma formadora de opinião. Aquilo ali pode ter dado espaço para muita gente fazer isso aí. Chegou ao ponto de o presente aqui Instagram ter que cortar curtidas visualizadas por outros número, porque tem gente que estava ali amarrada com aquilo, foi objeto de bullying, de gozações infanto-juvenis e ter praticado suicídio. Pessoas que poderiam ter a mente mais preenchida com coisas úteis. E faz uma rede social como essa aqui ter que cortar o número de curtidas para quem está vendo, a não ser a própria pessoa, para não ser objeto de humilhação e constrangimento. A que ponto chegamos? E quanta gente é humilhada diariamente nas redes sociais, que não tem nada de social, me desculpe, e que leva muitas vezes pessoas sensíveis, que estão escondidas atrás de uma tela, a atos derradeiros. Foi feita uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde, há muito tempo atrás, e acredite, não à toa nós somos a pátria do Evangelho. Coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil ficou considerado na pesquisa como um dos melhores lugares para se viver. Essa pesquisa foi feita há cerca de 15, 20 anos atrás. Mas acredito que no todo, em geral, quem sai daqui tem saudade. Apesar de todos os problemas que o Brasil tem. Você vê que o Brasil às vezes não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tsunami. Mas tem política corrupta, tem roubalheira, tem jeitinho brasileiro na fila, tem racismo muito forte. Aqui em Salvador, particularmente, é a cidade mais afrodescendente do Brasil. A gente está nessa semana falando de racismo, e Salvador é uma das cidades mais racistas.
Inclusive com o racismo reverso, que muita gente nega que exista, mas existe. Ah, você está aí só porque você é branco. Isso é um racismo reverso. Não adianta negar, ele existe. Ah, você está aí porque você é bonitinho, bonitinha, você tem essa carinha de gringo aí preferiu você. A pessoa se dá o trabalho nem saber seu currículo, os méritos que você teve para chegar ali. Mas esse é assunto para outra palestra. Mas isso também é a depender, se você não tiver uma autoestima boa, tiver um momento de fragilidade, você entra em desequilíbrio. Ainda trazendo para aqui, para nossa realidade, o Brasil, não à toa, com essa miscigenação, mistura física e espiritual, temos muitas reencarnações aqui de outros países e outras regiões, com a missão de fazer crescer esse novo mundo, ainda é novo mundo, sim, comparado com o velho mundo, está no processo de muita transição, e o Brasil é tido como um dos países que será uma grande potência no futuro. Não fala apenas de riqueza material, porque isso é uma consequência, muitas vezes, da construção moral e espiritual. O Brasil é o número de maiores espíritas do mundo. Será que isso é uma coisa do acaso? Tem algo, temos uma obrigação moral de ajudarmos uns aos outros nesse processo de tentativa de suicídio. De uma maneira geral, no mundo, pesquisas que foram feitas há anos atrás, algumas décadas, mas que não fugiu muito à média, a cada 100 mil pessoas, só 4 se matam no Brasil. Isso representa metade da média mundial, que é 8. 8 a cada 100 mil, é um número muito grande para quem tem 8 bilhões. Na Hungria, a campeã mundial de suicídios, são 38, quase 39 pessoas a cada grupo de 100 mil se matam todos os anos. É um número muito grande. Não há relação entre as condições locais da vida e o suicídio. Tanto é que Suíça tem os maiores índices do mundo e o continente africano tem um dos menores, para não dizer o menor do mundo. Mas é miséria, mas é guerra civil, é campo de mina. A África talvez passe por um processo de resgate que tem uma resiliência, uma resistência espiritual maior para lidar com as dificuldades daquelas pessoas mais abastadas que não sabem lidar com o que fazer com o dinheiro e muitas vezes a puerilidade das suas vidas limitadas ao materialismo, sem conteúdo interno, sem cultura, sem espiritual, mental, sadio. Então é um processo de ler libertamente, faça amigos libertamente, interaja com pessoas, reze, se conecte com Jesus, se conecte com Deus Pai, faça uma coisa útil, preencha a mente com caridade, fora da caridade não há salvação. Abrange esse sentido da libertação, da dor e do sofrimento. Seu espírito cresce e outras pessoas agradecem. Os singaleses também têm um alto índice, 36 se matam anualmente, 36 a cada 100 mil. Terceiro lugar, mundo adivinha onde é? Finlândia, que é um país nórdico. Tem influências do clima, do frio, céu cinzento? Sim. Não é todo mundo que tem postura e estômago, como a gente diz, para morar em excesso do gás. É uma questão de se dar bem ou não, é feliz ou não. Tem gente que sai daqui do estresse, vai para um lugar para ganhar muito menos, é feliz. Qualidade de vida não passa pelo dinheiro, passa pela libertação da alma. A libertação da alma encarnado. Tem gente que larga tudo, como eu já vi vários casos, gente que largou o estresse, a corrida da cidade grande, e encontrou paz. Chapada Diamantina, abriu uma barraquinha no Ceará. Conheço pessoas assim, vi histórias assim. O suicídio no mundo, a área que é mais atingida é a região da Eurásia, que é a parte do leste europeu com a Ásia. E a Austrália também tem um índice muito alarmante. Os Estados Unidos e o Canadá vêm em segundo lugar em termos de áreas continentais também. E acredite, o Brasil é um dos menores, junto ali com a região próximo da Índia. Apesar de tanta pobreza e população elevada, o índice de suicídio é baixo. O Brasil, junto com a Argentina, Colômbia, apesar de todos os problemas, e o México, acredite, são lugares com baixíssimos índices. E mais baixo de todos é o continente africano. Quem quiser pesquisar mais aí, só jogar o suicídio no mundo, segundo a OMS. Não garanto a atualização dessa pesquisa,
mas tem alguns anos. Eu peguei aqui de 2002, mas 2002 para 2020, em termos de pesquisa, não muda muita coisa não, acredite. Pode dar uma futucada lá, depois você bota aí nos comentários, que eu também quero me atualizar. Então, a questão da pobreza, versus o índice, a cultura versus o índice, são outros parâmetros que tem a ver com o que está na alma. A coletividade, a influência do todo, como é que se relaciona. A cultura que acha que estimula as pessoas a levarem a um ato equivocado. E em 2014, eu peguei uma pesquisa mais fresquinha, para não dizer que eu estou falando de coisa velha, de 20 anos atrás. Em 4 de setembro de 2014, às 8h56, no site, o Brasil era o 8º país com mais suicídios no mundo. Aí você pensa assim, pô, mas de 160 países, eu peguei numa esfera continental. Se pegar os países individualmente, separadamente, o Brasil sendo 8º, parece uma coisa perto, mas é a 8ª economia do mundo, é o 8º. Os índices do Brasil são muito mais baixos do que o primeiro. Ah, Trajano, mas tem 169 países no mundo, 170. A grande maioria deles está na África, na região ali das Filipinas, nas ilhas do Caribe e tudo. Aí tem um contexto todo de população que tem que analisar com calma, tem toda uma questão de qualidade de vida, de que não tem nada a ver com a pobreza, uma questão de resiliência, que tem que ser analisada. O assunto é muito complexo, mas o que eu quero mostrar é que tem muita pessoa na favela muito feliz e muita gente rica, abastada, com problemas. Porque falta Deus no coração, falta Jesus no caminho, e ocupar essa mente, para quem está precisando de ajuda, procurar fazer algo de caridade, conversar, se for uma questão física, hormonal, fisiológica, procurar um terapeuta, um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo, mas não fique calado. A vida é muito maior do que a destruição. Então, e o suicídio mata preferencialmente, claro, em geral os jovens. Essa idade entre 15 e 29 anos é mais crítica, justamente por essa fase de emancipação do espírito, achar que é imortal, as primeiras vezes, a questão do primeiro relacionamento, a questão do primeiro emprego, o primeiro desemprego, tudo isso mexe com a cabeça do ser. Até vir a chamada maturidade, ou até a própria crise da meia-idade, que é entre 35 e 55 anos em média, que é uma fase de maturidade que você tem vontade de chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima e mudar de vida radicalmente para ser feliz. Pode variar de pessoa para pessoa. No Brasil o índice tem crescido, mas aí é um objeto para se analisar, porque ele cresce muito em função da idade. E tem um processo aí que a gente tem que ficar atento, que é a solidão da melhor idade. A longevidade muitas vezes não é acompanhada de uma qualidade de vida decente. A família geralmente tende a tratar o idoso como um fardo. E a perda da resistência muscular, do colágeno, a estética, que era então motivo de tanta alegria, não é mais a mesma. A geriatria trabalha muito isso, a questão de preparar o aposentado de amanhã. Muitas empresas já têm essa cultura inserida e muitas pessoas que desquitam, separam, praticam suicídio por causa do desespero da solidão. Quando não tem um suicídio ativo, tem um suicídio passivo, que é se entregar à tristeza. É muito comum em casais simbióticos, onde você tem 40, 50 anos de viver junto e de repente o seu par, por motivos diversos, desencarna. É um vazio que é difícil de ser preenchido se não tiver a família ali colada, se não tiver a família atenta, fisicamente, espiritualmente, e não como um fardo a ser carregado, tratado, mas dá uma nova alegria, um novo rumo, para que aquele indivíduo cumpra a sua missão na Terra da forma mais feliz do mundo. Mas é muito difícil casais que se amam, com história de quase 50 anos, se libertar disso aí, desse processo que é muito doloroso quando o seu cônjuge desencarna. Mas se entregar à tristeza sem reagir também é uma forma de suicídio passivo. Isso aqui não é objeto de julgamento, não devemos julgar nenhum tipo de suicida. Por mais absurdas ou não compreendidas sejam as razões dele, é um ser que
requer compaixão, requer nosso amor e nossas vibrações mais positivas para que a transição seja bem acolhida no plano espiritual. Uma coisa que a gente tem que combater também muito forte é o sensacionalismo do fato. Transmissões ao vivo, fotografia, disseminação em redes sociais, vamos acabar com isso. Vamos respeitar o corpo, aquela família que está ali, que perdeu um ente querido, que pode chegar através de um sinal de celular na tela do pai e da mãe. Vamos nos posicionar no lugar do outro. E se fosse com você? Você gostaria que chegasse para você a notícia que seu ente mais querido morreu? Daquela forma, a gente tem que se posicionar no lugar do outro. Vamos deixar de transformar suicídio a ponto de pessoas gritarem: pula, pula, faz, se mata. Que é isso, gente? Isso é desumanidade. Isso é sessão de horror. Temos que estender os braços, chamar o corpo bombeiro, que tem negociadores competentíssimos, polícia militar. Vamos segurar. Nós não somos profissionais para ir lá tentar segurar. Nós, no máximo que a gente pode é conversar, pegar um ponto de enlaçamento, de conversa e dizer: vamos tentar nunca subestimar o problema e acreditar nas mensagens das entrelinhas, que muitas vezes vem na forma de ninguém me ouve, ninguém me quer, ninguém me dá atenção. Cuidado com essas frases prontas. Não subestime, bora levar a sério e ouvir. Não é mimimi, não é frescura. Bora tentar atenção aos textos, à caligrafia, como escreve, aos textos muitas vezes tristes, depressivos. Vamos ficar atento. Se não falar, provoque. Quer falar comigo? Bora conversar, eu quero te ouvir. Bora ficar sem falar nada, um olhando pro outro. Pai, mãe, filho, irmão, amigo. Vamos perceber a expressão corporal. Fanatismo, a história de kamikazes na cultura, homens e mulheres bomba. Isso aí é uma questão cultural terrível que depende de uma evolução de espírito mais pequena, que precisa ser revista no contexto espiritual. É uma questão cultural forte. Não cabe a nós julgar e apontar o dedo. O processo deles vai ser melhorado. Como o nosso também é a trave e o argueiro, gente. Como Jesus dizia. Nós também temos nossos podres, nossas coisas ruins, não podemos julgar, porque lá é assim. Eles também nos julgam também pelas nossas aberrações aqui, em festas como carnaval, nudez, exposição pornográfica de novelas. Então a gente não pode apontar o dedo. O que a gente acha normal aqui para eles é horrível e vice-versa. Então a gente tem que esperar da vida ou fazer por onde? Deixa a vida me levar? Não, você tem que assumir as rédeas da vida, do controle. Porque a felicidade está ali batendo na sua porta. É só abrir o campo visual, auditivo e perceptivo. Você tem a chance de fazer diferença nessa vida. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um processo aqui na Terra. Todo mundo tem o dom de ser feliz. Todos. Não, com você não vai ser diferente. Então não subestime, não faça desdém com nenhum tipo de vida. Cuidado ao beber e dirigir. Se dirigir, não beba. Álcool, drogas, saia fora. É suicídio também. Não se destrua, você destrói uma família inteira, não é só você. O Vale dos Suicidas, se a gente pesquisar aí nas imagens, vocês vão ver que é um lugar que ainda bem que não tem cheiro no cinema, né? Quem assistiu Amor Além da Vida, A Viagem, naquela novela, e outras obras aí que mostram como é que o suicídio funciona no plano espiritual. É pesado, é um ambiente fétido e nossa conexão vai cair daqui a pouco aqui, faltam 20 segundos, mas eu reconecto porque eu preciso finalizar. Mas estejamos atentos que o processo é longo e vale superar. Eu vou dar uma encerradinha, gente, estou voltando aqui em 30 segundos, ok? Hoje a gente vai passar um pouquinho mais do tempo.